Paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da palavra do Senhor que encontra-se no livro de Gênesis, no seu capítulo 32, versos de 26 a 28 e depois somente o verso 30. Diz assim: Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não se chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Verso 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Esse capítulo ele fala acerca da intenção de Jacó em reconciliar-se com seu irmão Esaú. Jacó roubou, usou de meios ilícitos para roubar a primogenitura de seu irmão, que não deu o devido valor a ela. Isso causou uma divisão familiar, isso causou intriga, isso causou muita raiva, posso dizer até ódio no coração de Esaú, que não recebeu a bênção do primogênito. O seu irmão roubou essa bênção que estava direcionada a Esaú. E a partir daí, Jacó teve que fugir, porque seu irmão era guerreiro, seu irmão era acostumado a batalhas, era um homem forte, era um homem rústico que queria resolver o problema tirando a vida do seu próprio irmão. E não restou outra oportunidade para Jacó de fugir. E o tempo se passou e chegou o momento de Jacó reconciliar-se com seu irmão. Ficou com medo, porém, ele pediu a Deus que o abençoasse nessa intenção que ele estava querendo apagar erros do passado, pedindo perdão a seu irmão e se reconciliando com ele, querendo até mesmo se tornar servo do seu próprio irmão. E nesse processo, que aí entra o capítulo 32 que nós lemos, ele precisou, num determinado momento, transpor um rio, um val, que é conhecido como Val de Jaboque. E nesse itinerário, ele passou todos os seus bens, sua esposa, sua família para o outro lado, e ele permaneceu. E naquele lugar, ele passou a ter um contato íntimo com Deus. Deus se apresentou a ele naquele lugar. E naquele momento ele travou uma luta, assim diz a palavra, foi o que nós lemos, e ele não largou da presença de Deus enquanto não recebeu a sua bênção. Jacó, o nome dele, significa usurpador. Usurpador é todo aquele que se apodera, pode ser por violência ou por meios injustos, daquilo que não lhe pertence ou a que não tem direito. Foi justamente o que ele fez. Se apoderou de algo que ele não tinha direito, se apoderou de forma injusta daquilo que ele não tinha direito. Ele não era o primogênito, ele não foi o primeiro a nascer, mesmo sendo gêmeo. Foi Esaú, e ele roubou. E o nome dele é usurpador. Mas naquele momento que ele teve um encontro com Deus no Val do Jaboque, ele disse que só iria largar a presença de Deus quando fosse abençoado. E assim aconteceu na vida de Jacó. A transformação da sua vida começou justamente na sua atitude de buscar primeiramente a Deus, e no caminho o mesmo Deus se apresentou a ele e fez com que o nome dele mudasse.
não era mais usurpador. Passou a ser chamado de príncipe de Israel, porque lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ele disse: eu só vou lhe largar quando for abençoado. E assim é na vida nossa, na nossa caminhada. Não importa se você um dia foi ou é um usurpador, um pecador. Fato é que quando você busca a presença de Deus, você não larga da presença dele, sempre terá transformação para a sua vida. Terei transformação para a minha vida. Porque Deus transforma um usurpador em príncipe. Na ótica humana, muitos olham e tiram as suas conclusões quando vê uma pessoa totalmente à margem de tudo, que cometeu atos, abomináveis aos olhos humanos, até mesmo aos olhos de Deus. Mas só que esse Deus, por meio de Jesus, ele dá a oportunidade de transformação de vidas. Então, esse texto nos ensina que há solução, sim, para aquelas pessoas que pensam que o que ela fez no passado ou está fazendo no presente não vai dar a oportunidade dela vencer e melhorar. Deus transforma. Deus transformou um usurpador em príncipe. Ele pode transformar uma pessoa que comete um pecado abominável em um príncipe, em uma princesa. Porque Deus nunca desistiu de Jacó. Deus nunca desistiu da minha vida e nunca desistiu da sua vida. Deus transforma a nossa história. Basta perseverarmos, termos fé, termos resiliência em Deus. Jacó, o anjo do Senhor teve que tocar na sua junta, porque estava amanhecendo e ele não largava a presença de Deus. E ele teve que ser tocado na sua junta para que ele pudesse, olha, acabou por aqui. O que eu precisava ver de você, Jacó, eu já vi. Você é perseverante, você é resiliente, você tem fé em mim. Então eu vou transformar a sua vida, porque você acreditou que eu poderia mudar a sua história. E assim é hoje. Se você precisa que a sua vida mude, que a sua história seja transformada, você tem que depositar a sua fé em Cristo, depositar a sua fé em Jesus, porque Ele é quem religa o nosso contato com Deus, a nossa comunicação. Quando há o que corta essa linha de transmissão é o pecado. São as coisas erradas que nós acostumamos a fazer e não abrimos mão de fazer. Jesus Cristo vem religar e é Ele quem transforma a história da nossa vida. E no verso 30, ele chamou aquele lugar de Peniel. Peniel, ele colocou dizendo, é Peniel por quê? Porque eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Ele viu Deus face a face. Olha, interessante que Jacó poderia dar um nome àquele lugar dizendo, olha, eu venci a Deus, eu venci, eu consegui. E neste momento ele se coloca na sua posição de pequeno. E ele disse, Peniel, vi a Deus face a face e Ele me salvou. Então há salvação para as nossas vidas, para as nossas almas. Quando você vê Deus face a face, quando você entende o propósito dele por meio de Jesus, trazendo a oportunidade de salvação às nossas vidas, salvação das nossas almas, que é o principal, mas ele veio trazer salvação e esperança para aqueles que estão vivendo momentos sombrios, momentos difíceis, que aos olhos humanos não tem solução. Jesus Cristo veio para salvar. Ele está disponível hoje para nos salvar. E isso que aconteceu com Jacó, onde ele chamou aquele lugar de Peniel, você também pode chamar o seu quarto de Peniel,
um local onde você vai conversar com Deus face a face e Ele vai te responder em secreto e vai te salvar. Vai te dar esperança, vai te dar estratégias, vai abençoar por meio da sua fé e oração a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, a sua profissão. Ele vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você pode ser, o Peniel pode ser lá a igreja onde você congrega, onde Deus vai se manifestar na congregação e vai trazer a salvação para a sua vida e para aquelas outras vidas que não o conhecem. O Senhor Jesus, Ele está disponível para nós. Ele quer nos salvar do pecado, nos salvar da enfermidade, nos salvar de uma família que não seja unida. Ele quer nos salvar em todas as áreas das nossas vidas, mas o principal é a salvação das nossas almas. Jesus Cristo veio para nos dar a vida eterna, a oportunidade de termos acesso ao coração de Deus e termos, num futuro bem próximo, o privilégio de poder morar com Ele para sempre. Deus transforma a nossa história. Transformou a história de Jacó. Um usurpador, agora é um príncipe. E é assim que Deus faz. Ele pega aquela pessoa que tem menos credibilidade, aquela pessoa que tem menos relevância, transforma aquela vida que vivia no pecado, transforma, e essa pessoa é colocada, entre aspas, como um príncipe, como um vencedor, e a partir dali, o nome de Deus é exaltado, essa vida impacta outras vidas por meio do testemunho firme e forte que Deus atuou na vida. E a partir daí ela entende que ela tem que transformar em Peniel aonde ela estiver. Se eu estiver na minha casa, Peniel vai ser ali. Se eu estiver na igreja, Peniel vai ser lá. Porque vai ser o local onde eu vou ter contato com Deus face a face, pela fé, e serei salvo. E poderei também falar da salvação. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Que você possa, nesse dia, entender que não há impossível para Deus. Deus tem poder para transformar a nossa história. A história de luta, de problema, em história de vitória, de alegria. Transformou Jacó de usurpador a príncipe. Por que não pode transformar a minha história e a sua história? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.